Olá, olá, professor, colegas de classe, dando início à apresentação. Nosso tema é a importância da linguagem na atividade jurídica e é o tema introdutório da bibliografia obrigatória dessa apresentação. Aqui estão o nome dos integrantes do nosso grupo e vou dar prosseguimento para a apresentação. Nós separamos ela nos tópicos conforme o livro, de forma sequencial. Então, vamos nessa primeira parte, que é a introdução, que vai relatar sobre a importância da linguagem na atividade jurídica. E é essencial, uma vez que o campo do direito, a matéria, a área do conhecimento do direito, ela é especulativa, ou seja, ela é calcada na transmissão de ideias, argumentação, e tudo isso tem como ferramenta, né, como instrumento, a linguagem. Portanto, a linguagem ela é essencial por ser um instrumento de trabalho do operador do direito. É por meio dela que ele vai expressar suas opiniões, argumentar teses. Tudo isso vai ser feito ou por meio da oralidade ou por meio da linguagem escrita ou outras formas de linguagem. Para isso, para que ele tenha esse instrumento de trabalho funcionando de uma forma adequada, ele precisa ter um conhecimento amplo da linguagem e saber utilizá-la e manipulá-la da forma mais adequada. Para isso, ele precisa ter organização, ele precisa organizar bem as suas ideias de forma que ela esteja clara e fique clara para o seu interlocutor, né, seja ele quem quer que seja, e precisa ter uma concatenação de ideias. Que é isso? Ele precisa unir suas ideias, unir seus argumentos com elementos coesivos, né, e todas as ferramentas que a linguagem possui, de forma que ele possa convencer o seu público-alvo, né, e conseguir lograr êxito no seu trabalho. Então, dentre isso, né, como a linguagem é uma ferramenta essencial para o operador de direito, ela precisa ter um certo zelo. E esse zelo, muitas vezes, ele se confundiu com um preciosismo ou com uma pomposidade desnecessária. Por quê? Toda profissão possui uma linguagem técnica, jargões específicos que vão facilitar a comunicação entre os profissionais e pessoas da área. O direito não é diferente. E, principalmente no direito, ela é muito bem tipificada, esquematizada. Por quê? Por se tratar de uma profissão que tem a linguagem como base, a linguagem como ferramenta, o direito possui diversos termos que vão facilitar aos entendedores, né, à classe, para evitar incompreensões, mal-entendidos e agilizar todo o processo. E, inclusive, isso é base também para uma melhoria na celeridade da justiça. E o que aconteceu? Muitas vezes a linguagem técnica é incompreendida, né, ou é interpretada erroneamente como linguagem rebuscada, que é o oposto disso. A linguagem rebuscada, ela tem um excesso de formalismo que é completamente desnecessário porque ele elitiza e dificulta o acesso à informação no meio jurídico. Isso é uma característica do passado, né, de toda a pompa do direito que tem se perdido bastante, está melhorando muito essa área, e toda essa linguagem, esse rebuscamento, ele dificulta a compreensão e faz com que o texto tenha um volume tão grande que se torne demorado, extenso. Isso torna a justiça ou a área de trabalho, né, o ambiente de trabalho em que o profissional está, um pouco mais moroso, vagaroso. Deixei como exemplo, que inclusive está no livro, esse trecho de uma petição que fizeram para o Tribunal de Justiça Militar,
e que a gente pode perceber claramente um rebuscamento que perde o sentido do texto. Acho pouco provável que o pessoal aqui, que alguém entenda o que esse texto está dizendo, porque eu mesmo fiquei analisando esse texto por muito tempo, e consegui entender vagamente algumas linhas, mas em sentido muito, vamos falar assim, muito vago. A ideia geral desse texto eu não consigo compreender, porque ele está muito rebuscado. Depois eu posso dar até um tempinho aí para vocês lerem, mas é basicamente isso. Ele faz essa distinção entre a linguagem técnica e a linguagem rebuscada, para mostrar aos profissionais, aos futuros profissionais também, para ter esse cuidado de manter uma linguagem técnica sem rebuscamento, para facilitar o acesso ao público em geral, independentemente de ser da área jurídica ou não. Olá, eu sou Pedro Ribas e eu vou falar sobre o vocabulário jurídico. O vocabulário jurídico controlado, tesouro jurídico, é gerenciado pela Secretaria de Jurisprudência, é uma lista de termos jurídicos e de conexão acompanhada das relações que se estabelecem entre eles. Pretende-se ser um instrumento adequado para maximizar o uso da informação jurisprudencial, atingindo níveis crescentes de acessibilidade para usuários internos, ministros e servidores, outros órgãos do Poder Judiciário, advogados e público em geral. Busca também atingir maior uniformidade e flexibilidade no tratamento da informação e facilitar o intercâmbio de informações entre sistemas e bases de dados, possibilitando uma integração mais abrangente. O tesauro é um instrumento importante no tratamento da informação realizado pela Secretaria de Jurisprudência, porque permite a padronização da linguagem. A ideia é proporcionar ao usuário da jurisprudência uma maior precisão na busca de informações. É composta por representantes dos tribunais regionais federais, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sob a coordenação do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. O tesauro jurídico apresenta termos descritores, que são termos simples ou compostos, substantivos ou frases substantivadas autorizados pelo tesauro, para representarem conceitos e proporcionar recuperação de informação, optando-se por utilizar a terminologia usualmente empregada pelos ministros. Termos não descritores, que são os termos que, embora apresentem os mesmos conceitos, são que os descritores não são autorizados para o uso no tratamento da informação, servindo apenas para indicar sinonímia no intuito de facilitar a recuperação da informação, em especial na página de pesquisa de jurisprudência, onde há a opção de se realizar pesquisa por sinônimos. Esses termos são representados pela indicação do termo correspondente através da anotação USE. E também tem os termos modificadores, que são termos autorizados pelo tesauro e utilizados para modificar ou complementar o descritor principal. O tesauro jurídico encontra-se organizado em categorias e subcategorias, utilizando-se para essa estruturação as subdivisões dos textos legais pertinentes. Para a padronização dos termos incluídos no tesauro, foram adotados os seguintes critérios: uso predominante de substantivos, uso de substantivos para representar os conceitos, não se permitindo o uso de verbos e adjetivos isoladamente, salvo pequenas exceções para alguns modificadores. Substantivo no singular ou no plural, uso de termos na forma singular, exceto quando essa modifica o sentido do termo, ou quando o termo técnico é utilizado somente no plural. Empréstimos linguísticos, uso da tradução ou do termo estrangeiro, dependendo do grau de incorporação na linguagem especializada. Gírias e nomes comerciais, uso como descritores somente no caso em que não exista substituto aceito. Termos em latim, uso de termos em latim quando o conceito jurídico é mais conhecido desta forma. Siglas e abreviaturas, uso das siglas fazendo-se remissão ao termo por extenso, só quando facilmente reconhecido. Parênteses, inclusão quando necessário de parênteses, para adicionar um qualificador ao descritor. E nota explicativa, inclusão de notas explicativas para esclarecer o significado do descritor ou sua utilização na indexação. O tipo de relação estabelecida entre os conceitos em tesauro são relação de equivalência, tipo de relação estabelecida entre termos que representam o mesmo conceito, ou seja, entre termos sinônimos ou equivalentes. Esses termos são incluídos no tesauro, sendo que apenas um deles será descritor. Os demais serão considerados não descritores. Essa relação é expressa pelos símbolos USE e UP, de uso proibido. Também tem a relação de hierarquia,
que exprime os graus de superordenação e subordinação entre os conceitos. O termo superordenado, TG, termo genérico, representa o conceito mais abrangente do qual o termo subordinado, TE, termo específico é um tipo. Represente-se essa relação através do símbolo TG e TE. Polihierarquia. Polihierarquia permite que um termo específico possua uma relação direta com mais de um termo genérico. Relação associativa. Ocorre entre termos que não são equivalentes, nem formam uma hierarquia, mas são tão associados mentalmente que se deve tomar essa relação explícita no tesauro. O símbolo TR representa essa relação. O tesauro jurídico ele permite que algumas expressões que são desconhecidas pelas sociedades sejam usadas, porque elas são necessárias para o entendimento jurídico. Elas são usadas porque elas possuem uma carga de significados muito grande que seus sinônimos ou palavras similares não conseguem carregar. Aqui temos alguns exemplos delas. A Associação de Magistrados Brasileiros defende o uso mais adequado da linguagem jurídica e cita alguns vocabulários a serem evitados. Aqui temos alguns exemplos, como abroquelar, que é preferível o uso de fundamentar. Esse uso é recomendado porque abroquelar é um exemplo de palavra que não é muito usada no cotidiano. Então, muitas pessoas podem não conhecer elas, não saber o seu significado. Por isso, é recomendado o uso de palavras mais comuns no dia a dia para o uso e melhor compreensão geral. A competência textual ocorre quando o autor consegue elaborar o seu texto de forma clara e objetiva, com argumentos que sejam entendidos por qualquer pessoa, sem utilizar termos ambíguos, rebuscados e arcaicos. Uma das formas que nós temos de alcançar essa competência textual é através da clareza, e como o próprio termo designa, é quando o autor consegue expor de forma clara e exata seus pensamentos e ideias no texto. Caso seja necessário utilizar a linguagem técnica, ela deve ser explicada para os demais públicos leitores. Aqui nós temos 2 exemplos, ambas as frases querem dizer a mesma coisa, porém a primeira frase está escrita utilizando termos técnicos e rebuscados, o que dificulta sem dúvidas o entendimento da frase por uma pessoa que não possui o conhecimento necessário para que seja interpretada. A segunda frase, qualquer pessoa que lê consegue entender o que está querendo ser dito.